Meu povo, tudo bem? Estamos de volta. Lucineide, pessoal de Isaías Coelho, um abração. Deixa eu ver quem mais aqui, o Cícero, sempre nas mensagens. Meu povo, chegou ali o professor cantor, meu amigo Técio Câmara, de Biologia. Tá ali, tudo. Daqui a pouco ele vem dar aula para vocês. Então, gente, o Francisco está aqui agora, interpretando sinais, enquanto a gente vai falar um bocado de coisinha aqui. Não é não, Tess? Olha aí, ó. Vai dar certo. Vamos seguindo, ó. Meu povo, vamos fazer umas questõezinhas agora. Na primeira questão, eu coloquei algumas questõezinhas dessa parte de solubilidade, de solução endotérmica, exotérmica. Diz assim: ao adicionar-se cloreto de sódio em água, a dissolução do sal é acompanhada... Opa, vamos marcar isso aqui? Queda de temperatura da solução. Meus filhos, se a temperatura diminuiu, significa que o processo é endotérmico. Professor, como é que eu sei disso? Se a temperatura diminui, significa que o processo absorveu o calor do que estava em volta. É a mesma coisa que acontece quando a gente sai do banho. Na hora que bate um vento, que você está com a pele molhada, fica frio. Porque a água vai evaporar e como o processo de evaporação é endotérmico, ele absorve calor. Então, ó, se houve uma queda de temperatura durante a dissolução, processo endotérmico. Se aumentou a temperatura, processo exotérmico. Então, logo de cara, nós já vamos jogar aqui, ó, letra A e letra C. Vamos dar tchau. Tá bom? Porque tá falando que é exo e dá para observar que é endo só pelo enunciado. Letra B. A dissolução é um processo endotérmico e o sal é tanto menos solúvel quanto maior for a temperatura? Não. Pessoal, quando um processo endo, quando aumenta a temperatura, a solubilidade do sal aumenta. De novo, no processo endotérmico, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade do sal. Eita, Adrielzão já meteu ali letra E. Letra D. A dissolução é endotérmica e a solução é saturada quando 100 gramas de sal são adicionados. Opa, não. Eu vou com meu amigo Adriel porque ele está certo. A resposta é letra E. A dissolução é um processo endotérmico e o sal é tanto mais solúvel quanto maior for a temperatura. Pessoal de Hugo Napoleão, ó, muito bem acertaram a letra E. Muito bem, eu quero todo mundo participando aqui, ó. Agora é hora de treinar, gente. Hoje a gente vai fazer muito exercício aqui. Quero todo mundo prestando atenção. Olha essa segunda. O último slide que eu mostrei na aula anterior foi exatamente um gráfico de solubilidade. E falando para vocês o que significa os pontos. Vamos relembrar. Os pontos acima da curva significa supersaturado. Os pontos abaixo da curva significa insaturado. E na curva são pontos saturados, tá certo? Então vamos ler aqui que a questão quer. De sua análise podemos afirmar... Opa, vamos aqui. Soluções saturadas com presença de precipitada. Gente, cuidado, ó. Se a gente marcar a letra E, aliás, a letra E não, a letra, deixa eu ver aqui, a letra D. Na letra D tem a letra E, ó, aqui, ó, e a letra H. Só que a letra E e a letra H estão acima da curva. Significa que é a solução supersaturada. Bom, beleza. Se você provocar um precipitado, ela vai ficar saturada com corpo de fundo. Porém, quando eu afirmo que está bem ali no ponto H e no ponto E, eu estou dizendo que está dissolvido. Então, ali é supersaturado, não é saturado com corpo de fundo. Os únicos pontos que eu tenho certeza, ó, o H e o E, é supersaturado, está dissolvido. Não tem corpo de fundo. O G e o F estão abaixo da curva, é insaturado.
Insaturado significa que ainda tem espaço para dissolver mais. Não atingiu a saturação. Mas se você observar a letra A, B, C e D estão em cima da curva. Se está em cima da curva, eu posso dizer com toda certeza que a solução é saturada. Ele, professor, mas você pode dizer que tem presença de precipitado? Eu não sei. Eu não tô vendo a solução, mas uma coisa é certa. Para uma solução ser saturada com corpo de fundo, ela tem que estar na condição de estar saturada e a parte que não dissolveu está no fundo. E as únicas soluções que têm essas condições é A, B, C e D. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Letra A. Porque A, B, C e D, observe no gráfico, estão exatamente em cima da curva. Se está em cima da curva, significa que são saturadas. O H e o E é supersaturado. Supersaturado não tem corpo de fundo, tá bom? Deixa eu ver a mensagem do Cícero aqui. Eu soube um vídeo que o cara dissolve o sal na água em um copo até uma solução insaturada, aí ele bota o copo na água quente e o sal dissolve. Mas quando ele tirou, fez algum movimento. Não, é o seguinte, sabe o que foi que aconteceu, Cícero? Eu acho que eu já sei que vídeo é esse que tu tá falando. Ele coloca uma certa quantidade de sal, tá bom? Mas não fica insaturado não, viu? Ele fica um pouquinho no fundo ainda. Aí quando ele aquece a água, todo o sal dissolve, todo o sal dissolve. O problema é que aquela quantidade de sal que ele colocou só dissolve quando a água está bem quente. Quando a água começa a esfriar, que eu acho que foi o momento que ele fez o movimento, o que é que acontece? A água estava resfriando e estava em repouso a solução, tá? O líquido. Estava diminuindo a temperatura. Com certeza, ele já tinha resfriado o suficiente para não ser mais possível dissolver aquele tanto de sal que tem lá. Show? Aí, quando ele agitou, ele provocou a perturbação no sistema e aí veio o corpo de fundo. Não, Adriel, acontece isso mesmo. Eu acho que eu sei que vídeo é esse que tu tá falando no YouTube, eu já vi. Depois procura, Adriel, é interessante. Você consegue ver ele solubilizando muito e depois fazendo precipitar de novo. Tá? Então vamos seguindo. Essa terceira questão eu vou deixar para minhas crianças. Eu quero ver como é que vocês saem. Qual a alternativa correta? Vamos lá, pessoal de Barreiras, Hugo Napoleão, Curral Novo, pessoal de Isaías Coelho. Uma hora vocês estão aqui muito no YouTube, eu quero gabarito. Vamos lá. Minha amiga Adriel Cícero. Já!
Deixa eu ver aqui. Opa! Meu amigo Cícero, Olivia também botaram a mesma resposta. O pessoal de Hugo Napoleão botou aqui letra B. Bom, é o seguinte, gente, ó. Primeiro você tem que analisar o gráfico. Eu vou olhar o gráfico, não, a tabela. Eu vou olhar a tabela logo, olha. Na tabela, o que é que nós temos? Temperatura aumentando, solubilidade também, tá? Então a gente vai analisar, são esses pontos aí, ok? Olha aqui a letra A. A 20 graus a solução com 120 gramas de NaOH é concentrada. Pessoal, a 20 graus só consegue dissolver 109. Então tu não vai dissolver 120 gramas, certo? Você não vai conseguir dissolver 120 gramas de jeito nenhum. Você dissolve 109 graus e... você dissolve 109 gramas, desculpa. Você dissolve 109 gramas e o excesso vira corpo de fundo. Então, não é solução saturada, tá? Olha a letra B. A 20 graus, uma solução com 80 gramas de hidróxido de sódio é diluída? Gente, observe que a 20 graus consegue dissolver 109 gramas. 80 é uma quantidade bem próxima do limite, então não é diluída, é concentrado. De novo, qual é a diferença do diluído para o concentrado? O diluído é quando você coloca uma quantidade para dissolver muito menor, muito abaixo do limite. O concentrado você consegue dissolver até o limite, tá? Letra C. A 30 graus, uma solução com 11,9 gramas de hidróxido de sódio é concentrada? Gente, ó, 30 graus consegue dissolver 119 gramas. 11,9 é muito pouco. Isso aí é diluído e não concentrado, tá? Quando a quantidade dissolvida está muito abaixo do limite, é uma solução diluída. Quando você dissolve próximo do limite, chama de concentrado, tá bom? Se dissolveu no limite, saturado. Acima do limite, supersaturado. Ó, letra D. A 30 graus, uma solução com 119 gramas é supersaturado? Não, é saturada. Por quê? A 30 graus dissolve exatamente 119 gramas. Então aqui, minha amiga Olivia e meu amigo Cícero acertaram a letra E. A 40 graus Celsius dissolve 129 gramas. Olha aqui, ó, perfeito. Então é uma solução saturada, letra E. Oxe, o Cícero retratou. Por quê? Para mensagem, tu acertou, homem. Vamos seguindo. Fazer mais. Ah, essa aqui é boa. Na quarta questão tem assim, ó. Em uma solução saturada teremos, primeiro, sempre corpo de fundo ou corpo de chão? Não é sempre, viu, gente? Olha, apareceu a palavra sempre. Apenas. Somente. Tome cuidado, viu? Olha lá a letra A. Pouco soluto em relação ao solvente? Isso aqui, gente, depende do sal. Tem sal que o coeficiente de solubilidade é alto. Tem sal que o coeficiente de solubilidade é baixo. Tá? Então depende. Você não pode garantir que solução saturada tem pouco solúvel. A resposta ao famoso depende. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês, sal de cozinha dissolve em água? O que é que vocês me diriam? Coloca aqui para mim. Sim ou não? O que é que vocês iam botar para mim? Coloca aí, Adriel, Olivia, Cícero, o pessoal aqui do IPTV. Se alguém perguntar para vocês, sal de cozinha dissolve em água, qual é a resposta que vocês vão dar? Coloca aqui, vai. Vocês vão dizer sim ou não? Hein? Eu não vou dizer nem sim nem não, eu vou dizer depende. Eu vou perguntar, tu colocou quanto, menino? Porque dependendo do quanto que você colocou, é sim e não. Cuidado, Caroline e Olivia. A resposta é depende. Depende de quê, professor? Da quantidade.
Porque se você colocar até 36 gramas de sal em 100 gramas de água, dissolve. Mas se tu colocar 37, 1 grama não vai dissolver. Então a palavra é depende da quantidade. Porque a gente sempre tem que analisar o coeficiente de solubilidade. Se você jogar 1 quilo de sal, meu filho, em meio litro de água, não dissolve tudo não, só uma parte. Viu? Então, seguindo, ó. A quantidade de soluto e solvente são equivalentes? De novo, depende do soluto, tá? C. Proporção do soluto solvente igual à unidade? Não. A resposta é letra D. A quantidade máxima de soluto dissolvida, sendo estável na presença do soluto não dissolvido. Show. A letra D é a resposta. Meu amigo Adriel acertou. Beleza, gente? A resposta vai ser letra D. Solução saturada é quando você dissolve até o limite, com ou sem corpo de fundo. Quinta, olha esse gráfico. Observem o gráfico, observem as curvas. Repara que tem curva que é muito ascendente, né? Está muito para cima, outras estão para baixo. Ele pega e diz o seguinte: qual é o sal cuja solubilidade na água diminui com o aumento da temperatura? Ó. Gente, para aumentar a temperatura, somente sais com dissolução exotérmica. Se tu aumenta a temperatura e a solubilidade diminui, com certeza é uma dissolução exotérmica. E só tem um aqui, ó. Ó, repara. Nitrato de sódio, nitrato de potássio, cloreto de potássio e cloreto de sódio, todas as setinhas estão ascendentes, estão subindo muito ou pouco. Então significa que são processos endotérmicos, tá? Agora, o sulfato de sério, olha aqui, ó. O Ce, Ce2, SO4, 3, o sulfato de sério 3. Repara que a curva dele está descendo, ó. Vou até riscar ela aqui para ficar mais forte. Vou botar de azul, ó. A curva dela é essa aqui, ó. Ó. A curva está descendo. Significa que aumentando a temperatura, a solubilidade está diminuindo. Isso significa que é um sal de dissolução exotérmica. Show? Vamos para cima. Sexta question. Outro gráficozinho lindo. Ele coloca assim, ó. Qual é a máxima massa em gramas de nitrato de sódio que pode ser dissolvida em 50 gramas de água a 10 graus? Primeiro lugar, tu tem que olhar o gráfico. Procura o 10 graus. Vamos aqui, ó. Bem aqui está o 10 graus, ó. 10 graus Celsius. Olha onde é que ele toca aqui, ó. Aqui, ó. Toca bem aqui, ó. O ponto. E esse ponto é exatamente aonde? Em 80 gramas. Olha como é lindo. Deixa eu até fazer retinho aqui, ó. Ó. A 10 graus, o nitrato de sódio dissolve exatamente 80 gramas e o gráfico, olha aqui o gráfico. O gráfico colocou que é em 100 gramas de água. Então, ó, a 10 graus Celsius, o nitrato de sódio, ele dissolve 80 gramas do sal em 100 gramas de água. E a pergunta é muito simples. Em 50 gramas, quanto é que eu vou formar, meu povo, na matemática? O professor me ensinou um negócio, ó. Que uma regra de 3 é proporção. De 100 para 50 é a mesma coisa de dividir por 2. O que acontece de um lado, acontece do outro. Então é só dividir por 2 aqui também. Então x é igual a 40 gramas do sal. Belezeira.
Sexta questão, a resposta é letra B. Ó, meu povo, tipo de questão aqui simplesinho, aplicação direta para você usar a curva. Cuidado, Adriel. 80 gramas em 100 gramas de água, mas a questão pediu, ó, em 50. Viu? Como a questão pediu em 50 gramas, então a gente tem que fazer baseado nos 50 gramas, do jeito que eu fiz a regrinha de 3 aí. Viu? Tranquilo? Vamos seguindo. Olha essa questão 7, linda e maravilhosa. Ela diz assim, ó. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Beleza. Se eu tenho 450 gramas de água, a quantidade em gramas desse sal que me permite preparar uma solução saturada. Pessoal, quando a questão pede uma solução saturada, é porque ele quer que tu dissolva até o limite. Então, tu vai usar o quê? Você vai usar os valores do coeficiente de solubilidade. Aí fica facinho demais, ó. Primeiro lugar, o que é que nós vamos fazer? Colocar o coeficiente. Porque em 34 gramas do sal, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Tá? Isso aqui é o coeficiente de solubilidade. Mas a questão me falou que nós temos 450 gramas de água. Se nós temos 450 gramas de água, quanto do sal dissolve? Aí nós vamos colocar X. Quando você multiplicar 34 por 450 e dividir por 100, vai dar 153 gramas do sal. Resposta letra E. Viram como é facinho? Pegaram a ideia? Eu quero que vocês me digam se vocês pegaram a ideia de como montar o cálculo, de como fazer a relaçãozinha, a regra de 3. A regra de 3 a gente sempre vai se basear no coeficiente de solubilidade, tá? Viram como foi que eu fiz aí? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês tentem fazer a próxima questão e ela, eu vou dar tempo para vocês anotarem o raciocínio dela, para vocês terem uma referência no caderno, porque a nona questão é uma questão que eu coloquei que é um pouquinho, que é daquelas boas, mais difíceis, certo? A nona não, a 11ª, que essa daí eu vou dar um tempo até para vocês anotarem ela. Show? Então, ó, 2 minutinhos aí para mim, Jorginho.
Show, vamos lá, vamos lá. Minha amiga Adriel botou letra A. A questão 8. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ele fala, após a evaporação de toda a água de uma solução saturada. Gente, olha. Quando a questão fala solução, tem 25 gramas de solução, significa que ela botou a massa do sal e da água juntos. Show? E pesou o que sobrou. E o que sobrou foi 5 gramas. Ele, opa, olha o que, é que a gente acabou de descobrir aqui, Adriel. A massa total é 25. Depois que a água saiu, ficou 5 gramas. Então, nós sabemos que o coeficiente de solubilidade é 5 gramas de X dissolve em 20 gramas de água. Não tinha 25 no total? Presta atenção, no total tinha 25. Aí ele falou que evaporou a água toda. E quando evaporou a água toda, sobrou ainda 5 gramas. Então, 5 gramas de sal estavam dissolvidos em 20 gramas de água. Até aí, tranquilo. Ele pega e diz: se nós mantermos as mesmas condições e adicionar 80 gramas, agora ele mudou a massa. Agora ele colocou, ó, 80 gramas de X em 300 gramas de água. Ele pergunta, o que é que acontece? Nesse tipo de questão, eu quero que vocês sempre façam um raciocínio baseado na quantidade de água, tá? Repara que 5 gramas de X em 20 gramas de água é nosso coeficiente de solubilidade. Porque toda vez que ele te dá a massa da solução, ele está te dando tudo. Então você descobre o coeficiente. Show? Descobrindo o coeficiente, o que é que a gente faz? Usa ele como referência, que foi o que eu fiz. Ó, 5 gramas de X está para 20 gramas de água. Então eu coloco. Então se eu gastar 300 gramas de água com X, quanto é que dissolve? X. Tá? Então quando a gente for fazer o cálculo aí, vai ficar 300 vezes 5, que vai dar quanto, meu povo? Ixi, esqueci. É não, vai dar 1.500. Vai dar 1.500. Dividido por 20, vai dar 75. Ó, aqui vai ficar, meu povo, um total de 75 gramas. 1.500 não, é 750. Olha, ó. Vai ficar 75 gramas, ok? Adriel, qual é o problema? Olha aqui, ó. 75 gramas é o máximo que 300 podem dissolver, 300 gramas de água. Só que ele colocou 80. Então significa que tem 75 gramas dissolvidos e 5 como corpo de fundo. CF, viu, pessoal? Corpo de fundo. Então, de novo, o que foi que eu fiz? Eu calculei quanto eu consigo dissolver em 300 gramas de água, que dá 75. Só que a questão foi adicionado 80. Resumindo, 75 estão dissolvidos e 5 gramas ficou como corpo de fundo, então é a solução saturada com 5 gramas de corpo de fundo. Letra C. Show? Belezeira? Muito bem, muito bem. Vamos lá, seguindo. E a nona? Olha essa nona aqui. A nona ele colocou cloreto de sódio e sacarose. Deixa eu ver se eu deixei espaço. Ah, deixei um espaçozinho aqui. Ele fala que a sacarose, que tem 5 gramas de cloreto de sódio, 5 de sacarose, os dois em 10 gramas de água. 5 de cada um em 10 gramas de água. E fala que o coeficiente do sal é 36 e do açúcar 203,9. Beleza. 203,9. Ele quer saber qual a alternativa correta aqui, mas precisamos fazer as continhas do lado de cá. Eu vou fazer a continha para o NaCl e para a sacarose, que é o açúcar. Beleza?
O sal, eu sei que 36 gramas de sal dissolve em 100 gramas de água. Tá? Já a sacarose, a gente olhou ainda agora, é 203,9 gramas de sal em 100 gramas de água. Isso aqui é o coeficiente de solubilidade. Só que a questão, quando a gente fez a leitura, tinha adicionado 10 gramas de água nas duas situações. Ó, 10 gramas de água para a sacarose e 10 gramas de água para o cloreto de sódio. O que é que vamos fazer aqui? Nós vamos descobrir, ó, se eu sei que 36 gramas de sal dissolve em 100 gramas de água, então 10 gramas de água dissolve quanto do sal? É uma regra de 3. Beleza? Então, no caso do cloreto de sódio, quando você calcular aqui, ó, X vai dar 3,6 gramas. Resumindo, em 10 gramas de água você só consegue dissolver 3,6 gramas do sal. Já a sacarose vai dissolver quanto? Como tá, é só dividir por 10, vai dar 20,39 gramas. Qual o detalhe aqui? Olha aqui o detalhe, presta atenção. Eu vou marcar aqui, ó, 3,6 e aqui 20,39. Vou voltar na pergunta. Olha quanto foi que adicionou, foi 5 gramas de cada um, ó. A questão adicionou 5 gramas de cada sólido, de cada soluto, em 10 gramas de água. Gente, pois então o que aconteceu com sal? Se você colocou 5 gramas e só dissolve 3,6, sobrou 1,4 gramas de corpo de fundo. Então, a solução preparada de sal de cozinha, ela é saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. Certo? Já a sacarose, foi colocado 5 gramas também. Opa! Só que ele consegue dissolver quanto? 20,39. Então ela está insaturada. A quantidade de açúcar que foi adicionado dissolve na maior tranquilidade aí. Por isso que a resposta vai ser letra, deixa eu voltar. Letra B, a solução 2 é insaturada e todo o açúcar adicionado se dissolveu. Perfeito, letra B. É a resolução dessa questão. Viu como é simplesinho? Sussa demais. Tranks. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho. Acho que 2 minutinhos é mais que suficiente. Anotem essa resolução. Quem está nos YouTubes, aproveita e tira o print. Pessoal do IPTV, anota a resolução para vocês terem como referência.
Beleza, vamos seguindo. Questão 10. A 10ª diz o seguinte, ó. Ela diz que o cloreto de sódio tem esse padrão de solução. 357 gramas a 0 graus e 398 a 100. Dá para perceber que é uma variação pequena, né? Aí ele pega e diz assim, ó. Qual tipo de solução e qual a quantidade de sal restante quando adicionarmos 15 gramas do sal em 250 ml de água a 1000 graus Celsius. Pessoal, lembrem-se que a densidade da água é 1, viu? Como a densidade da água é 1, massa e volume são iguais. Se é 250 ml, é 250 gramas, tá bom? Como a questão deu a 100 graus, tá bem aqui o coeficiente, ó, 398. Ok? Mas repare que a unidade é litro, viu? Ele está em litro. Então, 398 gramas a 100 graus de sal dissolve em 1 litro de água. Aí é que está o detalhe. O coeficiente está em litro, mas o enunciado deu volume em ml. O que é que a gente faz? Transforma para litro. 250 ml é 0,25 litros. É só dividir por 1000. Então, quando dissolve 250 por 1000, fica 0,25. Está para X. De novo. Olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, quando fizer esse cálculo, fica 99,5. 99,5 gramas do sal. Tá? Então, ó, 250 ml de água vão dissolver 99,5. Mas a questão está me dizendo que adicionaram 115. 115 menos 99,5 vai ter como precipitado 15,5 gramas do sal como corpo de fundo. De corpo de fundo, tá bom? Ele não consegue dissolver tudo, então isso é uma solução saturada com corpo de fundo, letra E. Saturada com precipitação de 15,3 gramas. Viu como é sussa essa daí? Tranquilinho. Eu só preciso que vocês foquem na regra de 3, né? Pode errar ela não. Se você tiver dificuldade com regra de 3, gente, vamos treinar, porque química usa muito, viu? Tem a piadinha, né? Que os professores de física e matemática ficam dizendo que química só usa regra de 3. Não acredite neles, não. Vamos lá. Questão 11ª. Na 11ª questão diz assim. Tem-se 540 gramas de uma solução. Opa! A questão já me deu que é solução. O que é que eu falei para vocês, gente? Tomar cuidado, porque solução significa soluto mais solvente. São os dois aí, viu? Beleza? Vamos continuando. 100 corpo de fundo a 50 graus Celsius. Já botou a temperatura aqui. E se você observar aqui embaixo, ó, já tem uma informação, olha. A 50 graus Celsius dissolve 250 gramas em 260 gramas em 100 gramas de água. Qual a massa de cristais que se deposita da solução quando ela se resfria até 30 graus? E a questão também já deu o coeficiente aqui a 30, ó. Aqui tá as informações todas bonitinhas. Tudo maravilhoso. Só que essa questão tem um detalhe meio chato que eu vou explicar para vocês agora. Pessoal, não se esqueçam. A palavra solução significa soluto mais solvente. Se a questão me disse que é 500 gramas de solução a 50 graus, sabe o que eu posso fazer? A 50 graus, se eu somar 260 com 100, fica 360 gramas de solução. Não é verdade? Olha o raciocínio que eu estou usando aqui. Preste atenção nesse raciocínio. Vou dar até tempo para vocês anotarem ele. Se
eu somar soluto e solvente, não é solução? Então eu somei 260 com 100, 360. Mas por que eu somei? Porque eu sei que 360, 100 é de água. Então eu coloco como? A 50 graus, ó. A 50 graus Celsius, 360 gramas de solução, tem 100 gramas de água. Certo? Tem 100 gramas de água. Deixa eu só anotar bem aqui no canto. Essa parte aqui. Pronto. Ele pega e diz: então, 540 gramas, que é a situação, problema da questão, ó, 540 gramas de solução está para X. Certo? Por que eu coloquei X? Porque eu sei que 360 gramas tem 100 gramas de água. Então, 540 tem quantos? X. Na hora que eu desenvolver o cálculo, o resultado vai dar 150 gramas de água. O que é que isso significa? Significa o seguinte, que significa que 540 gramas, 150 é de água, tá? 150 gramas de água e 390 gramas é da sacarose, é de soluto. Show? O que foi que eu fiz aqui? Eu fiz um cálculo para poder descobrir o que são esses 540, tá? Então, 540 é 150 gramas de água e 390 gramas de soluto. Show! Beleza, eu já sei o que são eles, já sei o que significa. Mas vocês têm que lembrar que a questão, ela quer saber o que acontece quando chega a 30 graus Celsius. Esse primeiro cálculo que a gente fez foi para descobrir quanto tem de água e quanto tem de soluto, porque agora a gente pode calcular, ó. Então, a 30 graus, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui, ó. Então, a 30 graus, o que é que nós vamos ter? A 30 graus Celsius, 220 gramas de açúcar está dissolvido em 100 gramas de água. Aí você pega e coloca. Então, em 150 gramas de água, nós vamos ter quanto? Ó, em 150 gramas de água, quanto eu consigo dissolver nesta temperatura de açúcar? De novo, ó, 100 gramas, eu consigo dissolver 220, que é o coeficiente. Então, em 150 eu dissolvo quanto? Quando você calcular aqui, X vai dar igual a 330 gramas de açúcar do soluto. Pronto, meu povo, agora ficou fácil demais. Ó, antes eu não sabia quanto tinha, mas agora eu já sei. Essa solução que a questão forneceu para a gente, de 540 gramas, nela tem 390 gramas de soluto, a 50 graus. Mas quando dissolve até 30, 150 gramas de água só consegue dissolver 330 gramas de soluto. Mas foram adicionados 390. Então, 390 menos 330, nós vamos ter 60 gramas de corpo de fundo, que é o que vai precipitar no fundo do recipiente quando sair de 50 para 30 graus. Então a resposta é letra E. Pense na questão legal. Então, meu povo, viram o raciocínio? Eu quero que vocês anotem essa questão por causa desse tipo de raciocínio, tá? Anotem bonitinho a referência, beleza? Eu vou dar até um tempo maior porque é uma questão grande. Jorge,
Põe 3 minutinhos para mim, por favor. Anotem tudo, pessoal. Fiquem com essa referência no caderno. Então vamos seguindo. Questão 12. Na 12 é o seguinte, pessoal, ó. Vamos lá. Uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida comparada com a inicial apresenta-se mais... Vamos lá. Olha o que foi feito. Ele evaporou parte do solvente. Então, você diminuiu a quantidade de solvente. Se você diminuiu a quantidade de solvente, pessoal, uma coisa é certa. Diluído não ficou, não.
Diluído é porque tem muito solvente. Então, com certeza, a solução está concentrada. E com um menor volume. Por quê? Você aumentou, você não mexeu no soluto, mas quando você diminui o volume, você está diminuindo a quantidade de solvente e a relação entre solvente e soluto vai chegando próximo de ficar concentrada. Por isso que aqui vai ser letra E, na questão 12, certo? Sempre nesse ponto. Mais uma. 13. Na 13 tem assim, ó. Adicionando-se soluto a um solvente, chega-se a um ponto em que o solvente não mais consegue dissolver o soluto. Nesse ponto, vamos lá. Solução saturada é quando ela sempre vai dissolver, sempre. Por quê? A insaturada. Porque você ainda não atingiu o limite, que é o ponto de saturação, o saturado. Quando você atinge o limite, você tem a solução saturada. E se você continuar adicionando soluto e mesmo adicionando não dissolve mais, então aí você já tem o quê? Uma solução saturada. Você já atingiu o limite. Beleza? Atingiu o limite, dissolveu até esse limite, então não tem segredo, a solução ela é saturada, letra E. Olha essa aqui, a 14. A 14 é o seguinte. Quando se abre um refrigerante, observa-se o desprendimento de gás carbônico. Com essa observação, e considerando a pressão ambiente, podemos afirmar que a mistura gás líquido do refrigerante é uma... Bom, pessoal, quando você abre o refrigerante, que começa a sair o gás, você está diminuindo, porque ele estava concentrado até acima do limite. Quando a pressão volta ao normal, o excesso sai na forma daquelas bolinhas. Aquelas bolinhas que vão saindo, gente, é o excesso de gás que estava dissolvido devido à alta pressão. Então, após abrir o refrigerante, a solução fica como? Saturada. Beleza? A solução fica saturada, bonitinha, linda, sem dor de cabeça nenhum. Show? 14 fica a letra C. 15. Olha aqui esse cálculozinho bonitinho. Diz assim, uma solução saturada de cloreto de ouro tem 25,20 gramas. Foi evaporada até a secura, até tirar toda a água, depositando 10,20 gramas do cloreto de ouro. Opa! Se tu tinha 25,20 e no final sobrou 10,20, então você tinha 15 gramas de água. Beleza? Se tinha 15 gramas de água, então eu sei que 10,20 gramas do ouro, do soluto, né? Está para 15 gramas de água. Aqui é o coeficiente de solubilidade. Aí a questão pergunta, então 100 gramas de água está para X. Quanto é que dissolve? Pessoal, essa quantidade, 100 gramas de água, vai conseguir dissolver 68 gramas de cloreto de ouro. Tá bom? Letra E. Beleza? Tranquilinho aí? Sussa demais? Questão 15 está facinha. É só jogar na regra de 3. Exatamente, Adriel, que nem você botou. Jogou na regra de 3, pronto. Fica fácil demais. Essa aqui teórica. Ah, essa aqui é fácil. Vou botar um minutinho para você. Joga um minutinho na tela. Jorge, vamos lá, Adriel, os meninos, todo mundo. Coloca o gabarito para mim.
Bom, então vamos lá. Aqui diz, ó, uma solução de cloreto de sódio foi adicionada a um cristal e verificou-se que não dissolveu e ainda formou um precipitado. Meu filho, você colocou o cristal, não dissolveu, ainda provocou uma precipitação? É porque essa solução era super saturada. Se ele não dissolvesse e não ocorresse a formação de um precipitado, ela seria saturada, letra C. Porém, quando você coloca e formou a precipitação, é porque a solução original, o Adriel está falando a solução original, ela ficou saturada depois. Mas a original, no início, ela era super saturada, tá bom? Meu povo, nosso tempo encerrou. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a aula aqui, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!